Fim precoce da era Tite no Cruzeiro é a solução? Fala, amante do futebol, eu sou o Matheus, você tá no UFC, nosso futebol de cada dia. Bom, hoje eu vou analisar o momento do Tite no Cruzeiro, um momento que é muito complicado, né? O Tite está extremamente pressionado no cargo de treinador da equipe mineira. No momento o Tite tem 9 jogos pelo Cruzeiro, hoje completa o 10º contra o Mirassol, a gente já vai falar disso. E no caso são 9 jogos com 4 vitórias e 5 derrotas, né? É importante a gente analisar todo o contexto tanto das vitórias quanto das derrotas. As derrotas em que ficaram com uma pulga atrás da orelha e as vitórias que também não convenceram, né? Então a gente tem um pouco de cada ali. O último jogo do Cruzeiro foi contra o América, o América Mineiro, um clássico mineiro, no Mineirão. Então assim, é importante a gente olhar para esse jogo, um jogo em que tinha um gramado ruim, tudo isso influencia na partida, né? Óbvio, é importante considerar, o próprio William na entrevista falou sobre isso, o William do Bigode do América, que o gramado estava ruim, mas estava ruim para as duas equipes, né? Então o Cruzeiro faz no jogo contra a América um primeiro tempo muito bom, né? Já conseguindo o gol logo no primeiro tempo. E assim como foi nas outras partidas, né? O Cruzeiro tem até uma característica do time do Tite que gosta de ter a bola, inclusive para a gente conseguir analisar o contexto do time do Tite, é importante a gente comparar, né? Não só com o trabalho do Jardim, mas com os outros times também. A gente vai falar de calendário e tudo mais, porque querendo ou não, tudo isso é um combo de coisas que influencia. Então o Tite, o time do Cruzeiro fez um bom primeiro tempo onde teve muito controle, né? Segundo tempo foi um segundo tempo mais morno, poucas chances claras ali de fato para converter em gol. E assim como foi as outras partidas, né? O Cruzeiro fez bons primeiros tempos e o segundo tempo o time deu uma baixada. Tudo isso é reflexo do próprio calendário, como a gente já tinha mencionado, por uma questão física, início de temporada, essa mudança drástica, que é importante a gente considerar. E aí, nesse caso, o Cruzeiro fez bons primeiros tempos contra outras equipes e, consequentemente, caiu fisicamente no segundo tempo, fazendo um jogo mais morno. Isso, inclusive, aconteceu no próprio Clássico, em que o Cruzeiro consegue o gol já no primeiro tempo e tem um certo domínio ali, um controle do jogo, e, consequentemente, acontece toda uma reviravolta e o Atlético acaba virando depois. E aí o pontapé inicial, né, pode-se dizer, para a crise. O Cruzeiro já tinha perdido uma partida antes, a gente foi enganado contra o Democrata por 1-0, mas mais um outro contexto, um contexto que não estava com a equipe titular, né, e era um time misto ali, né, com a galera que começou, né, a meninada da base, e um pouco aí dos reservas e tal, enfim. E por uma falha individual do Fagner, né, que erra o cabeceio para devolver a bola pro Otávio, que era o goleiro naquele jogo em específico, a equipe do Democrata acaba fazendo gol, né? Depois disso o Cruzeiro até tenta colocar alguns reforços ali, a galera, né, do time principal, Matheus Pereira, Caio Jorge, não consegue reverter a situação. Mas o que é importante a gente olhar para todo esse contexto? O time do Cruzeiro ele vem fazendo bons primeiros tempos, ele tem a posse de bola, ele tem o controle do jogo, né? Ele cria chances claras, mas parte delas os jogadores não conseguem converter e, né, nessas chances perdidas, consequentemente, vem o segundo tempo e o time acaba caindo, né? Então a gente precisa analisar esse contexto, que mesmo com as vitórias, como a gente disse, as vitórias que não convencem, né, como contra o Betim, por exemplo, o Cruzeiro faz um gol com o Matheus Pereira, assim, no último segundo, no último milésimo de jogo, o Matheus Pereira consegue fazer um gol de cabeça e dar a vitória para o Cruzeiro e melhorar, né, a situação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Tanto que depois da vitória contra o América, o Cruzeiro tem hoje a melhor campanha, né, do Campeonato Mineiro. Ele saiu de não classificado antes do jogo contra o Betim para primeiro lugar, né, classificando para a semifinal com a melhor campanha do campeonato. É importante a gente considerar também que o time do América ele não tinha perdido nesse ano ainda. A primeira derrota dele foi justamente para o Cruzeiro, né? Já tinha tido clássico, inclusive contra o Atlético, né? E o América, perdão, ele não tinha perdido ainda, né? O América ele estava invicto, tanto com vitórias e derrotas, mas
era líder, né, do seu grupo com, com essa vencibilidade. Tinha a melhor campanha, né, que agora foi ultrapassada pelo Cruzeiro. Então, assim, essa questão do Cruzeiro, a gente precisa considerar quais pontos estão influenciando no time e como isso influencia no trabalho do Tite, né? O Cruzeiro ele teve uma grande contratação, né, que foi só o Gerson. E a gente já sabe que o time tinha outras dificuldades que vêm dessas posições. O Cruzeiro hoje, ele perdeu o Vidal por parte da temporada, né, isso no jogo de ida da semifinal na Copa do Brasil contra o Corinthians. Desde então, a zaga ali tem sido algo entre o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus, que acabou se lesionando e, consequentemente, depois tornou uma dupla de zaga ali com Fabrício Bruno e João Marcelo, mas o nível cai drasticamente com a falta, né, do Vidalba, que foi uma das melhores duplas de zaga do Campeonato Brasileiro. Levando o Cruzeiro à terceira colocação, né, e uma semifinal de Copa do Brasil. Bom, nesse caso a gente precisa considerar então as contratações, né, que não houveram e a única que aconteceu, que no caso foi a do Gerson. Só chegou o Gerson no Cruzeiro, né, por um valor alto, né, o Gerson aos poucos vai se adaptando ali, conseguindo influenciar mais o jogo, participar mais. O Gerson fez uma boa partida, né, fez um bom jogo contra o América, sofrendo pênalti já com menos de 1 minuto de jogo, o que obviamente influenciou positivamente para o jogo, né, porque fazer o gol muito cedo ajuda a equipe do Cruzeiro a ter um controle maior, né, a poder ter um controle maior das ações, ter um domínio da partida, porque nisso o América ele deixa ele precisa ocupar o campo do Cruzeiro para poder atacar, para poder correr atrás do resultado, o que deixa o Cruzeiro mais confortável, mais tranquilo. Ainda assim, e consequentemente depois de fazer o segundo gol, o Cruzeiro o tempo todo teve ali a posse de bola, teve o controle do jogo. O time do América não ofereceu, foi uma vitória tranquila, porque o time do América não ofereceu nenhum perigo, assim, de fato. Teve alguns momentos que foi melhor, mas não teve nenhuma chance muito clara, alguma defesa milagrosa do Cássio, enfim, bola na trave. Então o Cruzeiro consegue ali ter uma vitória tranquila por todo esse contexto. Questão do gramado, né? Enfim, a gente precisa considerar tudo isso. Bom, falando também dessas comparações, além da questão das contratações, como a gente disse, o Cruzeiro hoje ele não tem um zagueiro, ele precisa recompor, né, pelas baixas, pelas lesões e por uma questão de nível também, né? O Cruzeiro hoje, ele vai, ao todo no ano, são quatro competições que vai disputar, né? São Campeonato Mineiro, Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Tudo bem que vai intercalar, o Campeonato Mineiro vai acabar e vai começar as outras competições, ele vai ficar com 3 competições simultâneas, né? Então o Cruzeiro precisa, né, reforçar o elenco. Acho que hoje a parte mais positiva é não ter perdido peças. Tudo bem, vendeu o Batistella, mas que fez sua estreia no profissional no primeiro jogo do Mineiro, o primeiro jogo do Cruzeiro no ano, um jogo com um time que era, enfim, totalmente da base, né? E vendeu o Cauã Prats, né, para o Borussia Dortmund. E o Cauã Prats só sai, no caso, no meio da temporada, né? Início da temporada europeia, quando ele completa 18 anos, no caso, em agosto. E o Cruzeiro precisa, né? Ele não perdeu, com exceção dessas 2 contratações, mas que não faziam com exceção também do Cauã Prats, mas o Batistella, por exemplo, ele não perdeu contratações que participavam ali diretamente do time titular, enfim. O Cauã Prats é um jogador que é importante na falta do Kaique, mas hoje o Kaique é o titular da posição na lateral esquerda. O Cruzeiro, então, ele precisa, né, recompor, ele precisa fazer contratações. O Cruzeiro hoje, ele não tem pontas, né, ele tem hoje o Arroio, que apesar de toda a técnica, de toda a habilidade, de toda a ofensividade, ele contribui muito para o jogo, inclusive foi o jogador que fez os gols que o Cruzeiro precisava, né, para buscar o resultado contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, fazendo 2 gols naquele jogo, que levava o Cruzeiro para a classificação naquele momento, mas depois acabou sofrendo um gol e, enfim, todo o resto. Mas o Arroio ainda é um jogador que é muito novo, falta maturidade para ele, né? Falta essa experiência. O Arroio tem só 19 anos, né? Tudo bem, ele
jogou no Independente Del Valle, uma grande equipe, saiu e foi para o Besiktas, vestiu a 10 no Besiktas, é uma grande equipe, né, tradicional do futebol europeu, mas ainda assim falta, né, essa questão que falta idade, né, a maturidade para ele. De outro lado tem o Wanderson, que infelizmente, o Wanderson ele contribui muito no sentido do jogo, né? O Wanderson é um jogador que ele contribui muito para o jogo, para o coletivo. Ele ajuda muito a recompor, ajuda muito no momento defensivo, mas o Wanderson não consegue converter participações de gol, né? O Wanderson ele tem um gol pela equipe de todo esse tempo que está, né? O Wanderson chegou no ano passado, né, participou da temporada inteira, até que sofreu a lesão, mas hoje são os principais pontos do Cruzeiro. E o Cruzeiro, né, consequentemente, com esse contexto, teve que improvisar, né, o Christian, que se adaptou muito bem pela beirada, mas ainda assim não é um jogador, apesar de fazer muitos gols e tal, ele não é um jogador que é de fato ofensivo, ele é um jogador que não tem um para um, né, que não tem essa velocidade, o drible. Então ele ajuda muito no momento defensivo, ele ajuda muito, ele faz gols, é fato, incontestável, porém falta pro Christian uma questão que é mais do ponta, né? Às vezes é um jogo truncado, como o Cruzeiro teve muitos problemas com isso, o 1-1, de ir para cima, do drible, de conseguir um pênalti. O Christian não é esse jogador, né? É um jogador que sai como segundo volante, vai para a beirada do campo, jogar por ali e quebrar um galho, né? Tudo bem que se adaptou muito bem, mas não é o que o Cruzeiro precisa de fato. Eu acredito que hoje é importante, não significa que o Christian não vai mais participar do time de forma alguma. O Christian é muito importante para o Cruzeiro hoje, assim como foi em outros momentos também. Mas é importante você ter esse jogador ali à disposição, né, que não é a função original do Christian, né? Ele não é um ponta de ofício. E o Cruzeiro hoje ele tem à disposição o Wanderson e o Arroio, que são os dois pontas de ofício. O Sinisterra, infelizmente vem sofrendo com as lesões, tem sido irregular. É um jogador que pode ajudar muito o Cruzeiro, mas hoje não é o caso. Então é importante você ter mais um ponta, sabe, mais jogadores de beirada para conseguir contribuir para o time. O Arroio, inclusive, é o único ponta canhoto que o Cruzeiro tem hoje. E o Cruzeiro tem a necessidade de contratar um ponta. Então acho que essas posições, né, essas contratações pontuais, elas vão fazer diferença no time. É importante a gente olhar por esse lado primeiramente. Então você tem que ver o lado dos pontas, que é importante você ter esse cara hoje. Você tem que olhar a questão da zaga. O Cruzeiro foi atrás do Vitão, né, acabou perdendo a negociação para o Flamengo e consequentemente depois não procurou mais. Uma posição que é importante você ter. E vai ter que recompor também um reserva para o Kaique, né? O Cruzeiro teve a felicidade do Kaique não ir para o Como da Itália. O Kaique é um dos principais, se não o principal jogador da posição hoje, né, na lateral esquerda, uma posição que é muito escassa, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Então é difícil você conseguir recompor um jogador do nível do Kaique à mesma altura, né? Então tem que recompor o Kaique, tem que olhar as pontas, tem que olhar a defesa, né, a zaga, para conseguir ter essas contratações pontuais. Aproveitando falando das contratações, que eu acho que foram coisas que influenciam muito no jogo do Cruzeiro hoje, influenciaram também na temporada passada com o Leonardo Jardim, é onde a gente precisa comparar esse trabalho do Tite. O Leonardo Jardim, ele também tinha essas dificuldades, né, com o time do Cruzeiro. A gente não pode ignorar esse fato, né, esse saudosismo. A torcida, né, essa cobrança do Tite vindo da arquibancada, esse saudosismo do Jardim, mas a gente precisa olhar com racionalismo como funcionava o contexto do Jardim. A gente precisa olhar como funcionava o contexto do Jardim. O Jardim, ele, em alguns momentos na temporada, o Cruzeiro teve tropeços que, enfim, foram tropeços bobos, né? Pode ser considerado pequenos tropeços ali, tropeços que não deveriam ter acontecido, considerando quem o Cruzeiro já foi e para quem perdeu. O Cruzeiro foi uma equipe que não perdeu para as duas principais equipes, né? Inclusive o primeiro e segundo colocado do Brasileirão. Não perdeu para o Flamengo, né? O primeiro jogo ganhou e empatou o segundo, da mesma forma o Palmeiras ganhou o primeiro e empatou o segundo. Mas perdeu, por exemplo, para o Ceará, dentro de casa. O Ceará que foi rebaixado, né? Então é importante a gente olhar esses tropeços que o Cruzeiro teve com as dificuldades que tinha. O Cruzeiro no ano passado, o time do Leonardo Jardim, era um time que tinha muita dificuldade de propor o jogo. Então, assim,
O time do Jardim, quando tinha que ter a bola, quando tinha que controlar o jogo, quando tinha que comandar as ações, ele tinha essa dificuldade. O Cruzeiro não conseguia propor o jogo. O Cruzeiro era um time que se defendia muito bem e que atacava em velocidade, um time de transição muito veloz. Então, para times que jogavam mais aberto, como era o caso do Flamengo, por exemplo, time que vem para cima, que vai empurrar o seu adversário, para o Cruzeiro era perfeito, porque ele recuperava a bola, fazia um contra-ataque, dessa forma o Caio Jorge, com o centroavante com muita velocidade, fez vários gols dessa forma, né? E o time do Leonardo Jardim, quando não jogava dessa maneira, tinha essa dificuldade. O time do Leonardo Jardim era um time que deixou explícito em vários momentos que tinha dificuldade de sair de trás do placar, de ter que buscar o placar. Quando o Cruzeiro jogava a grande parte dos jogos em que o Cruzeiro ganhou, que foi bem, ele já resolveu o jogo logo no primeiro tempo, né? E quando isso não aconteceu, quando começava perdendo, quando tinha que correr atrás do placar, o Cruzeiro teve dificuldade, muita dificuldade, né? Tiveram vários jogos, vários momentos em que o Cruzeiro teve esses momentos em que a dificuldade ficou explícita, muito pela questão das contratações, pelo estilo de jogo, tudo isso influencia, então a gente não pode ignorar esse fato. Hoje, o Cruzeiro demonstra ter boa parte dessas dificuldades ainda, mudando um pouco o estilo de jogo. Hoje detém mais o controle, o domínio da bola, mas ainda tem essa dificuldade por toda uma adaptação que vem acontecendo. Então a gente não pode olhar para as imperfeições do trabalho do Tite e não considerar que o trabalho do Jardim também não tinha imperfeições. Tinha, e o Cruzeiro foi punido por isso. O Cruzeiro que, nesses pontos específicos em que perdeu, jogos dentro de casa, inclusive, poderia ter tido uma situação diferente, quem sabe até ter sido campeão brasileiro, né? A gente sabe muito bem que se o Cruzeiro não tivesse dado esses tropeços, teria brigado ali até o final e talvez poderia até não ganhar, mas ficaria muito, muito mais próximo do que ficou do título, né? Enfim, assim como aconteceu também no jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil, e depois, enfim, consequentemente, conseguiu buscar, mas foi eliminado. Então o Cruzeiro teve essas dificuldades na temporada anterior e essas dificuldades se repetem esse ano. E o time deixa isso muito, muito evidente. Mas a gente precisa considerar também uma coisa muito importante. É que um time, quando ele termina jogando o ano em um nível, ele termina a temporada em um nível, não existe, não tem a possibilidade de você começar outra temporada da mesma forma. Então existe todo o argumento assim de que mas que o Tite ele pegou um time já pronto, era só dar continuidade no trabalho do Jardim. E nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Mas, mais uma vez falando de comparação, a gente precisa considerar, por exemplo, o trabalho do Flamengo, né? O Flamengo ele terminou a temporada levando para uma disputa de pênaltis uma final de Mundial contra o Paris Saint-Germain, que foi o principal time, o melhor time da última temporada, né? Enfim, ganhou uma Champions League inédita, né? Enfim, fazendo a maior goleada da história de uma final de Champions, né? Ganhando por 5-0 da Inter de Milão. A Inter de Milão, que inclusive tinha a melhor defesa do futebol europeu naquele momento, né? E foi para uma final, enfim, depois o PSG foi para uma final de Super Mundial e tudo mais, acabou perdendo para o Chelsea, mas o PSG era o time da temporada, era o time do momento, né? E o Flamengo conseguiu bater de frente com esse time e levar para uma disputa de pênaltis. Então a gente precisa olhar por esse lado também, que o Flamengo termina um ano batendo de frente com um time como o PSG, que era o time, né? Assim dizendo, que era o time, e ele começa a temporada com essas dificuldades. Era o mesmo time, né? O Flamengo ele não perdeu jogadores, ele não teve uma mudança na comissão técnica, o treinador permaneceu o mesmo, o Felipe Luiz continuou no Flamengo com as mesmas peças, com o mesmo trabalho, ele teve dificuldades, muito parecido com o que foi o Cruzeiro, se não for pior, né? O Flamengo, ele começa a temporada, perde um clássico contra o Fluminense, né? Perde um Fla-Flu, assim como é o caso do Cruzeiro. Depois ele perde também a estreia do Brasileirão contra o São Paulo, né? E acaba perdendo também a Supercopa contra o Corinthians, né?
num 2-0 contra o Corinthians. E o que a gente precisa analisar em relação a isso? É que o trabalho não significa que, por ter começado a temporada dessa forma, o trabalho do Felipe Luiz precisa ser interrompido. Olha como o Flamengo terminou, né, a temporada anterior. Terminou a temporada muito bem, né? Como a gente disse, batendo de frente com o time, né, que era o PSG naquele momento. Então ele termina a temporada dessa forma e começa a outra dessa forma. Então isso não significa que aquele trabalho precisa ser interrompido, não significa que o Felipe Luiz precisa ser mandado embora, né? Ele precisa ser demitido. Muito pelo contrário, isso escancara aquele mesmo contexto que eu mencionei anteriormente aqui, que é o fato de você não terminar uma temporada e começar outra jogando no mesmo nível, entendeu? Por esse contexto, eu acho importante a gente olhar o time do Cruzeiro da mesma forma, né? O próprio Tite analisou o time do Cruzeiro, mencionou que poderia ou deveria ter colocado o time principal para jogar mais cedo, para começar jogando já no início da temporada, não fez isso. O time do Cruzeiro ele foi jogar, o time titular de fato ele foi jogar, se eu não estiver enganado, contra o Uberlândia na terceira partida do Tite. A primeira foi um time totalmente da base, a segunda foi um time misto entre a base ali. Na verdade, o primeiro jogo só a linha de defesa, né? Era o time reserva, né? Para falar a verdade, era o time reserva da temporada passada. A gente tinha ali do meio para frente eram só os jogadores da base. Na linha de defesa a gente tinha na lateral Calvin Prats, na outra lateral direita a gente tinha o Cão Moraes, e a dupla de zaga era João Marcelo e Jonathan Jesus, e até o Otávio, inclusive, né, cria da base, estava fazendo sua estreia, né, pelo time do Cruzeiro, time profissional do Cruzeiro. E do meio pra frente era só a molecada da base. Consequentemente, depois, o Cruzeiro joga ali com um time misto, né, e aí só no terceiro jogo, contra o Uberlândia, o Cruzeiro tem a vitória por 5-0, né, ele perde o primeiro jogo, contra o Pouso Alegre, ganha o segundo, né, com o time já misto, e depois ganha do Uberlândia, ganha por 2-1 o jogo anterior, e depois ganha de 5-0 o jogo contra o Uberlândia, né, já com aquela equipe. E aquele jogo até deu uma falsa impressão de que o time ia ser muito parecido com o que foi o time do Jardim, e acabou vindo o jogo do Democrata depois, né, onde teve a falha individual, que o jogo ficou mais condicionado por aquele motivo, né? Tudo bem que o Cruzeiro não conseguiu converter o gol, mas também era um time misto, não era um time titular. E depois a gente tem o clássico, onde já começa ali toda a confusão. E tudo bem que a gente precisa considerar também o lado de que o futebol não tem os e se, né? E se acontecesse algo, e se acontecesse aquilo, mas a gente precisa considerar também o lado individual dos jogadores. E aí é onde entra a questão, né, do momento, do calendário, da pré-temporada, enfim, toda essa mudança e como isso impacta no jogo. O Cruzeiro perdeu gols que não perderia normalmente, né? Se a gente for olhar no próprio clássico, inclusive, o Cruzeiro toma, né, 2 gols. Toma virada com 2 gols do Atlético, né, segundo gol do Hulk, que é a virada no 2-1. E no último momento, no último lance do jogo, o Arroio perde uma bola assim, debaixo da trave, né? Gol que o Arroio, que inclusive na temporada passada, o último jogo da temporada, semifinal contra o Corinthians, fez 2 gols muito mais difíceis do que aquele, né? Arroio ficou extremamente abalado, emocionado depois, sabia da importância do gol, e a gente vê que aquele contexto poderia ter sido diferente. Se aquela partida acaba empatada, se o jogo contra o Betim, né, o Cruzeiro faz um gol com o Chico da Costa que estava impedido, né? Faz um gol com o Chico da Costa que estava impedido, e um impedimento, inclusive, tanto quanto duvidoso, mas enfim, faz o gol com o Chico da Costa já no início do jogo, no primeiro tempo. Depois ali tem 2 chances claras perdidas com o Neissa, né, o Vídea Real. 2 chances claras que talvez um outro jogador, ou propriamente o Neissa, né, se ele tivesse ali um pouco mais de... O Neissa era muito novo ainda, né, tem só 20 anos, ele fez a sua estreia profissional pelo Cruzeiro, né, então assim, ele era um jogador de base que veio naquele contexto, um futebol diferente, cultura diferente, já é inserido naquele contexto, e acaba ali perdendo aqueles 2 gols, chances claríssimas que a longo prazo, com a maturidade vindo, com o costume vindo, né, essa adaptação dele vindo, ele não vai perder, né?
dois gols que foram importantes e, consequentemente, depois acaba tendo o gol do Matheus Pereira. Ou seja, qual que é o contexto que a gente precisa analisar? A equipe criou, a equipe ela chegou lá, né? Mas na hora de concluir, foi mais uma questão individual, né? Teve impedimento, teve as chances claras perdidas, do que propriamente do que o time fez mesmo. Foi um jogo apático? Foi um jogo apático de fato. Mas se esses lances se concretizam em gol, se eles são convertidos em gol, a gente sai de uma vitória de 1-0 para uma vitória de 4-0. Enfim, o Cruzeiro teria vencido de 4-0. E aí como é que seria? Mudaria o contexto? Já não seria aquela mesma coisa? Mesma coisa, né, contra o próprio América, né? O Cruzeiro ganha de um 2-0, o Cruzeiro não sofre, faz sim um segundo tempo mais morno, não foi um jogo perfeito, mas foi um jogo que foi o suficiente, né? O Cruzeiro, inclusive, depois quase teve um hat-trick do Caio Jorge, né? Teve um pênalti marcado que foi impedido por pouquíssima coisa, né? E que poderiam ter levado os jogos a contextos diferentes. O Cruzeiro, ele também fez um bom primeiro tempo contra o Curitiba, né, no segundo jogo do Brasileirão, que leva para esse mesmo contexto, e depois tem um segundo tempo ali de um time muito mais apático, né, um time muito mais abaixo, um time que sofreu, ficou claro o contexto físico do jogo, né, e no primeiro tempo fez uma partida melhor, conseguiu seu gol, enfim. Assim como foi o jogo contra o Botafogo também, aquela questão das vitórias, que não convencem, das derrotas que iludem, né? Negativamente dizendo. A derrota contra o Botafogo, a gente viu um placar de 4-0, mas o jogo não foi para um 4-0, e é incontestável isso, né? O Cruzeiro faz um muito bom primeiro tempo, até o 1-0 inclusive, o Cruzeiro teve chances claras, o Cruzeiro continuou correndo atrás, teve chance para converter em gol, que mais uma vez, por uma questão individual, uma questão de conclusão do jogador, que isso já independe do técnico, não é o técnico que empurra a bola pro gol, né? Não é um técnico que bate um pênalti, não é o técnico que fica cara a cara com o goleiro e perde o gol, né? E o Cruzeiro demonstrou ali essa dificuldade, talvez a falta de confiança, essa questão de estar voltando à pré-temporada, e o Cruzeiro demonstrou essa complicação, né? E aí que a gente precisa olhar para esse contexto, porque o Cruzeiro fez um jogo contra o Botafogo, que até 1-0 do Botafogo, teve aquela chance clara com o Caio Jorge, por exemplo, que ele, ao invés de finalizar, e com certeza, né, no bom momento que viveu o Caio Jorge no ano passado, ele teria finalizado e talvez até conseguido o gol, a probabilidade de gol era muito maior do que a do passe, né, ele dá um passe ruim ali para o Matheus Pereira finalizar, que se chega na bola ia chegar muito bem, mas o zagueiro acaba chegando antes. E aí, consequentemente, o Cruzeiro sofre, né, contra o Botafogo exatamente com o estilo que tinha no ano passado, né? O Botafogo ali com as transições rápidas, né? E mais uma vez, né, o segundo e possivelmente a gente pode considerar o terceiro dessa forma, o segundo gol, um gol que foi uma falha individual também, que gera o segundo gol, e aí o time do Cruzeiro acaba se entregando, enfim, totalmente emocionalmente abalado, e acaba perdendo a partida, né, por 4-0. Dito isso, hoje o Cruzeiro completa então, né, o seu 10º jogo com o Tite, né, o Tite completa com o Cruzeiro o 10º jogo, aliás. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Cruzeiro. Acho que talvez num cenário mais positivo, no máximo um empate, né, considerando o que apresentou a equipe do Cruzeiro, né, nesses últimos jogos, que apesar de tudo demonstrou uma evolução no jogo contra o América, né, mas a gente precisa olhar o lado do Mirassol também, que eu acho que de tudo que o Cruzeiro já enfrentou até o momento, é de fato o grande, não vou dizer o grande teste, porque a gente teve já grandes jogos, né, contra o Botafogo, o Clássico Mineiro, enfim, mas é o primeiro time que estava ali em cima, né? O time que está muito bem, que o Cruzeiro vai pegar, né? O Cruzeiro vai pegar o Mirassol agora, lá no Maião, e o Mirassol termina o ano passado muito bem, faz uma grande temporada, termina em 4º lugar, classificação direta para Libertadores. O Cruzeiro jogou contra o Mirassol justamente no primeiro jogo do Mirassol na elite do futebol brasileiro, a sua estreia na Série A. Ele ganha, né, o primeiro jogo,
na estreia do Brasileirão, e no segundo jogo, né, no segundo turno, também, né, em casa, o Cruzeiro empatou com o Mirassol num 1-1. A gente precisa olhar o lado do Mirassol, que além de ter feito tudo o que já fez, né, o que demonstrou sua capacidade de um trabalho incrível, né, principalmente considerando o contexto de um orçamento muito menor em relação aos outros times da elite, né, em relação à colocação que ficou e os outros times, o Mirassol não perde em casa há quase um ano, né? O Mirassol, como mandante, no dia 2 de março, o Mirassol completa um ano, né, de invencibilidade dentro de casa, um feito histórico, né? O Mirassol ainda não perdeu dentro de casa pelo Brasileirão, na elite do futebol o Mirassol não perdeu em casa, né? A última derrota do Mirassol em casa foi no dia 23 de fevereiro contra o Palmeiras no Paulistão, e depois, consequentemente, né, no dia 2 de março, desde o dia 2 de março de 2025, o Mirassol não perdeu mais como mandante. E agora, né, ele vai jogar a partida em casa contra o Cruzeiro, mais uma vez, com toda certeza em busca de atingir esse feito histórico pelo contexto do Mirassol. Ele vai buscar esse feito, né, que é de tentar alcançar aí um ano de invencibilidade. Então, pelo futebol que joga o Mirassol, por todo o contexto do Mirassol, pela marca que o Mirassol quer defender, a invencibilidade dentro de casa, o quão forte é dentro de casa, o quão organizado é o time do Mirassol, acho que é um jogo muito difícil pro Cruzeiro, principalmente nesse momento em que o Cruzeiro está passando, de conseguir encaixar o time, de achar um norte, de fazer o time funcionar, né? Eu acho um jogo muito complicado pro Cruzeiro. Então, é um jogo que, dependendo do resultado, quanto mais negativo ainda, acho que é um jogo que vai definir muito bem como vão ser as coisas daqui para frente. Pode ser que deixe o Tite muito balançado, isso se já não definir alguma coisa, o que eu não acho certo por tudo que a gente analisou, né, durante o vídeo. Eu acho que 10 jogos é muito pouco para um treinador. O Cruzeiro, o Tite vai completar 10 jogos no Cruzeiro agora, um mês de trabalho, né? Não trabalhou com a equipe principal desde o princípio, não trabalhou. Então eu acho que tudo isso aí, todo esse contexto, né, do Cruzeiro, e com essa partida dificílima como contra o Mirassol, o Cruzeiro vai ter aí acho que um norte, né, para conseguir. Aliás, a gente como espectador, né, como torcida, a torcida consegue já ter uma ideia do que vai acontecer, porque eu acho que pode ser um momento muito complicado ali pro Tite, apesar da vitória contra o América. Por fim, eu queria falar um pouco do calendário, e eu acho que é uma das coisas que mais influencia o trabalho do Tite no Cruzeiro, entendeu? Antes de qualquer coisa, eu quero reforçar que eu não acho que o Cruzeiro deve abraçar com o Tite, dar as mãos e cair no buraco, não é isso que eu estou dizendo de forma alguma, mas é preciso dar tempo, é preciso ser mais justo nessa decisão, né? Porque 10 jogos é muito pouco, né? A gente vai pegar o Cruzeiro vai pegar o Mirassol agora num contexto em que é muito complicado, né? Um contexto em que o Cruzeiro é uma equipe hoje, né, inferior em relação em futebol jogado, é inferior ao Mirassol por tudo que o Mirassol tem feito, né? Mas que a gente sabe também que o Cruzeiro jogando o que já jogou, ele pode ser superior, né? Mas é importante a gente considerar o calendário. Eu acho que fecha aqui todo esse contexto do reflexo do trabalho do Tite, né? O Cruzeiro fez o Cruzeiro começou o campeonato sem a equipe principal, que se apresentou depois, mesmo que o Tite já tinha começado o trabalho. E essa mudança que teve no calendário é uma mudança muito drástica. E não tem como a gente olhar para o que está acontecendo com o time do Cruzeiro sem olhar para o calendário. Assim como a gente deve e como a gente precisa analisar os outros contextos também, como foi com o time do Flamengo, entendeu? E, consequentemente, com os outros times também que vêm sofrendo com essa questão do calendário. O calendário, ele teve uma mudança, né, drástica. O Cruzeiro
Ele termina, né, a sua última partida em dezembro. As outras equipes, inclusive, que jogaram mais tempo, sofreram ainda mais, né? Mas o Cruzeiro termina em dezembro e já começa em janeiro, num intervalo de tempo muito curto, né? O calendário, ele influenciou muito, né, negativamente pro... Eu acho que a longo prazo vai ser algo que vai ajudar muito, mas nesse primeiro contato com o novo calendário, o impacto negativo ele é maior do que o impacto positivo. Mas a longo prazo eu acho que vai ser bom, eu acho que vai funcionar, mas essa dificuldade que os times estão tendo está totalmente voltada para o contexto do calendário. A gente tem, por exemplo, o Remo, que aconteceu absurdo, né? O Remo, na elite do futebol agora, o Remo jogou 2 partidas em 2 dias seguidos, que é um absurdo. O Remo jogou na quarta-feira e jogou na quinta-feira, né? Obviamente não jogou com o mesmo time, né? Foi um time misto e tal, mas os 2 jogos aconteceram, 2 jogos oficiais, entendeu? Então, assim, a gente tá falando isso a gente está falando de uma equipe do futebol de elite, da Série A do futebol brasileiro, né? E que teve esse absurdo de jogar 2 partidas seguidas, uma na quarta e outra na quinta. Não existe time, não existe jogador, não existe atleta. Por mais da alta performance que esse atleta seja, do alto desempenho, da elite que esse atleta seja, ele não tem a menor condição de aguentar algo assim, né? Você não consegue colocar 2 jogadores para... aliás, você não consegue colocar um jogador para jogar 2 partidas uma atrás da outra, né? Então, assim, o Remo ele ia jogar 5 partidas em 8 jogos. Perdão. O Remo ia jogar 5 partidas em 8 dias. Um absurdo, um absurdo. E eu acho que esse exemplo do Remo, assim como é para os outros times também, é um reflexo dessa adaptação para o novo calendário. Então a gente não pode olhar para o contexto do Cruzeiro, o que o Cruzeiro estava desempenhando e o que está desempenhando agora, sem a gente olhar para o calendário, né? Então é muito importante que a gente olhe para o Cruzeiro dessa forma. Então, assim, para a gente fazer uma revisão geral, o Cruzeiro ainda apresenta as mesmas dificuldades que tinha com o time do Jardim. Não é como se as dificuldades que o Tite está tendo agora, que o time do Cruzeiro está tendo agora, elas não existiam antes, elas já existiam, né? O time do Cruzeiro, em relação aos outros times, inclusive, está passando dificuldades comuns, iguais, em relação à questão do novo calendário, essa questão de você não terminar uma temporada de um jeito e começar do mesmo jeito, né? Você não termina a temporada num nível e começa no mesmo nível na temporada seguinte. A temporada pode acabar num dia e começar no outro, né? Toda essa questão da recuperação, enfim, passa por um processo em que isso simplesmente não é possível, né? E times da elite, que é onde o Cruzeiro briga para estar, onde o Cruzeiro quer chegar, como é o caso do próprio Flamengo, está sofrendo com as mesmas coisas, e nem por isso o trabalho do Felipe Luiz, por exemplo, tem que ser interrompido. Então o Cruzeiro tem esse contexto das mesmas dificuldades que já vinha tendo, né, que se repetem, então não é como se elas não existiam antes, elas já existiam e elas continuam se repetindo também no trabalho do Tite, a questão da adaptação do novo calendário e essas contratações pontuais que o Cruzeiro precisa fazer. Enfim, o que eu quero dizer é que eu não acho que o Cruzeiro precisa se abraçar com o Tite e cair no buraco com ele, não precisa ir até o final, assim, sabe, da temporada. Não é isso que eu quero dizer, né? Vai chegar um momento que, se continuar negativamente o trabalho, vai ficar insustentável, mas hoje eu ainda acho que é muito cedo para a gente determinar isso. Acho que precisa de mais tempo para fazer funcionar, para entender o que está errado, o que está funcionando, o que está certo, corrigir essas coisas, os erros que já existiam antes, ver a importância das contratações pontuais e, a partir disso, a decisão ela passa a ser mais justa, se o Tite deve permanecer ou não na equipe do Cruzeiro, né? Então é isso, acho que não precisa cair no buraco, mas num primeiro momento agora, hoje o Cruzeiro vai completar o 10º jogo, um jogo que ainda assim é difícil, mas ainda acho que não determina nada, apesar de já influenciar em muita coisa. Eu acho que a gente precisa analisar esse contexto antes de tomar uma decisão. Bom, então me diz aí o que você acha, torcedor, a sua opinião é importante.
comenta aí, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixa seu like, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!